Mas é interessante, né, que depois desse período, até países como a China começaram a entender que não dava para resolver a questão da pobreza no país se não houvesse uma abertura comercial, né? O Deng Xiaoping começa com isso já em 78, né? Depois começa todos os tigres asiáticos, né? Vem Coreia do Sul, todo mundo com uma política muito forte de abertura comercial e há um crescimento exponencial da economia, do PIB, e o Brasil ficando para trás. Será que nem isso fez? Por que nem isso fez a ficha cair? Olha, assim, na verdade, os tigres, de maneira geral, a zero de jogo foram para eles foram para uma estratégia de inserção, não uma estratégia de substituição de importações, né? Em vários graus. Na verdade, quem começou lá atrás com isso foi o próprio Japão. Na esteira do Japão, a gente viu a trajetória de, mais tarde, dos anos 60, Coreia, Taiwan, Singapura, que tem suas particularidades também por aí, mas era um binômio em que a gente via, por um lado, um esforço educacional gigantesco, e segundo, mesmo que tenha havido política industrial, e houve, né, nesses países, ela era, de maneira geral, voltada a tentar ampliar a presença no mercado internacional. E a pessoa fala, não, mas olha, a política industrial funciona. Veja um exemplo de Coreia, veja um exemplo de Taiwan. Sim, é fato. Mas todo mundo fez política industrial. O Brasil fez, o México fez, a Argentina fez, né? Se o diferencial fosse escolher os setores que iam dar certo, não teria país pobre no mundo. A diferença, eu acho, nesses casos, foi assim, os que optaram desde o começo, e acho que muito pelo exemplo japonês, foi de, sim, a gente vai crescer, mas a gente vai tentar fazer esse crescimento amparado, por um lado, numa qualificação extraordinária da mão de obra, e a Coreia, acho que é o disparado o maior exemplo disso, né? Ao mesmo tempo que se busca, como também países relativamente pequenos, o mercado interno não vai dar escala para a gente tem que buscar, né, uma estratégia em que os nossos mercados o mercado vai ter que ser o mundo. E, em particular, esses países estavam muito bem posicionados para pegar a onda de liberalização que veio no final dos anos 70, começo dos anos 80, que eles já estavam lá. Taiwan já estava lá, Singapura já estava lá, Coreia já estava lá, né? Esses países já estavam prontos para isso porque eles tinham uma indústria que era capaz de responder às necessidades de alta tecnologia para a época, mas vamos lembrar, eles mantêm hoje, a Samsung é a única competidora internacional mesmo da própria Apple, né? E uma mão de obra extraordinariamente bem qualificada. E o Brasil, quando chegou nessa situação, nós não tínhamos condição de... Quer dizer, até poderia tentar, né, fazer uma coisa dessa, mas teria um custo de transição absolutamente gigantesco, porque era uma indústria que não foi preparada para competir internacionalmente, né? Uma mão de obra que não estava preparada para competir internacionalmente. Você abrisse, né, e o que ia acontecer é que não ia competir. Ia um processo de destruição criativa gigantesco. Como ninguém quer pagar o custo da transição, você fica por isso, né? Mas é curioso que essa política protecionista acabou destruindo a indústria nacional. É o que nós vimos agora, nos últimos 20 anos, a participação da indústria cai 18 pontos no PIB, né? E a gente não tem mais indústria. A manufatura, que representava uma parcela grande das exportações, é uma parcela menor. Se bem que a participação brasileira no comércio internacional de manufatura é mais ou menos a mesma desde sempre. Só que a mesma baixa, né? Em torno de 1%. Aí melhora muito, vai 1,2%, cai um pouco, vai para 0,9%. Mas é isso. É que a coisa é míope, né? Porque não, a gente pode pagar essa transição. Agora a gente vai ter, num primeiro momento, um negócio devastador. Num segundo momento, a gente pode recuperar. Mas você não quer passar pelo primeiro momento. Um exemplo que não tem a ver com indústria, na verdade tem a ver com agronegócio, que eu aprendi há alguns anos. Eu fui fazer uma palestra para a associação, acho que foi alguma coisa da agricultura, em Goiás. E Goiás é uma fronteira do agronegócio brasileiro. Eu lembro que, sentado com eles, etc., eles estavam comentando o que tinha acontecido no setor algodoeiro lá, que, quando teve a abertura comercial do Collor, foi um setor que desapareceu.
não tinha, ele foi dizimado, mas depois voltou e voltou bem, né? Inclusive hoje tem várias regiões. O Brasil é um bom exportador, né, de algodão? É gigantesco. E eles comentavam que o setor, especificamente na época, o setor de leite não tinha passado por isso, né? E que precisaria passar. E é uma mentalidade curiosa, né? Porque eles entendiam, quer dizer, era o agronegócio, eles entendiam que o agronegócio, num primeiro momento, dependendo do setor, poderia sofrer, mas que, dadas as particularidades do país, lá na frente, você podia fazer isso, podia recuperar o que foi perdido. Então, acho que o que tem uma visão meio míope, né? Eu não quero perder, não quero perder. Então, eu vou lá, seguro aquele núcleo, mas aquele núcleo vai ficando cada vez menos importante. A grande verdade é essa. A indústria no Brasil perdeu a relevância e acredito que, em parte, porque assim, nunca buscou essa inserção. Quer dizer, ficou brigando pelo mercado brasileiro, que é grande, tudo bem, é uma situação melhor do que vive, por exemplo, a Argentina, do que vive o Uruguai ou o Paraguai, mas não é uma coisa que vai sustentar o crescimento da indústria brasileira. A gente está vendo isso hoje. Perdeu competitividade, perdeu produtividade e, portanto, vai perdendo mercado, até o mercado interno, por causa da competição externa. Também, né? E vamos lembrar, durante algum tempo, né, o Brasil era um país curioso, que a gente olhava para o conjunto de exportações brasileiras, já estou falando isso de mais de 20 anos, sempre foi uma coisa pesada em commodities, né? E commodity é um pouco tudo. Commodity não é só agrícola, não é só mineral, mas você tem inclusive industrial, aço, derivados de petróleo, etc. Isso é tudo commodity. Mas olhava para o perfil das exportações brasileiras para o Mercosul, era muito diferente. Era pesadamente manufaturado com maior sofisticação tecnológica. Isso está deixando de acontecer. A indústria brasileira está perdendo mercado nos seus próprios vizinhos. A Argentina está ficando cada vez menos relevante para a indústria brasileira. O Brasil está ficando ainda relevante para a Argentina, mas cada vez menos. Então a gente tem ali um abraço de afogados, que foi estratégia de privilegiar o Mercosul, porque a China está entrando.